nada houve ou veio aos autos que vinculasse o candidato de forma indene de dúvidas a algum dos voos de aeronaves da Avan identificados das respostas aos ofícios encaminhados na diligência. No caso, havia provas de que, por sua natureza e pelas imposições do devido processo legal, deveriam ter sido produzidas em juízo originário, a exemplo da oitiva de testemunhas, tais como os pilotos das aeronaves, o pessoal de serviço nos aeródromos nos dias relevantes para a controvérsia, da requisição de eventuais registros fotográficos ou visuais dos aeródromos ou dos imóveis adjacentes e, no limite, até a quebra de sigilo de dados estáticos de geolocalização dos dispositivos pertencentes aos investigados, além de outras medidas que não se coadunam com a via recursal. Todas essas provas, sabemos, não são cabíveis dentro das margens de diligência complementar autorizada pelo CPC. Tais provas, se tivessem sido produzidas, poderiam suprir a principal lacuna da instrução processual. Jorge Seife, de fato, utilizou em certos locamentos aeronaves da Avan? É impossível afirmar com certeza, dada a ausência de provas. A plausibilidade e a verossimilhança não são suficientes para caracterizar o contexto abusivo, nem para lastrear a incidência das graves sanções do artigo 29 da Lei Complementar 64. Aliás, neste ponto, pouco importa que, muito embora a Corte Superior tenha sido erroneamente taxada de contraditória ao determinar a conversão do feito em diligência, a atuação se restringiu ao que foi suscitado na tribuna pelas partes e registrado nos memoriais recebidos por este relator, inclusive com indicativo de que não foram devidamente requisitadas provas documentais relevantes sobre os fatos julgados. Não se foi, na diligência, além desta requisição documental, muito embora a complexidade da ação pudesse ensejar a produção de outras provas a tempo e modo. Exatamente não se foi além disso, em deferência máxima ao direito de defesa dos réus e pela compreensão acerca dos limites da cognição judicial e da iniciativa probatória na instância recursal revisora. No mais, o raciocínio jurídico subjacente ao voto da relatora de origem, que considerava suficientes as provas, não se sustenta nem mesmo após a produção probatória nesta Corte Superior. Dito isso, sigo no exame de outras linhas mestras relacionadas às imputações. Item 2, parceria do candidato com o empresário Rank. Não é controverso que o recorrido SAFE tenha sido apoiado fortemente pelo recorrido Luciano Rank. Esse último declarou apoio público ao candidato. Contudo, apoio de pessoa física não é caracterizador nem sequer de ilícito. O cerne aqui é saber do emprego de recursos das empresas pertencentes ao apoiador. O fato de o recorrido Luciano Rank ser empresário notoriamente conhecido pelos seus feitos empresariais, com trajetória digna de encômios, e que sempre adotou estratégia de personificar a empresa, criar uma marca comum entre a pessoa jurídica e a pessoa física do líder, empreendedor, empresário, não impede que ele apoie na pessoa física algum candidato. Quando, no exercício da sua condição de cidadão, decide promover candidatos ou linhas políticas, há, invariavelmente, a associação de sua pessoa física, algo lícito, com a pessoa jurídica que com ele se confunde, o que caracterizaria um apoio ilícito. Isso não deve ensejar, sempre que houver o seu engajamento em campanhas eleitorais, isso deve ensejar, sempre que houver seu engajamento em campanhas eleitorais, um dever de cuidado, a cautela de não desbordar a fronteira entre o apoio pessoal, que é lícito, e o engajamento do seu grupo empresarial na campanha, o que é vedado. Não se trata aqui de pretender que o cidadão empresário tenha sua cidadania suprimida. Trata-se apenas de destacar o ônus adicional de conduzir quando do apoiamento de candidatos
com rigor adicional para separar pessoa física de estrutura empresarial personificada, evitando assim que, junto com o apoio pessoal, lícito e louvável, sobrevenha aporte de apoio econômico direto ou indireto apto a caracterizar abuso. Ocorre que o apoio explícito e público da pessoa física dona da empresa e associada a um grupo empresarial não é suficiente para demonstrar o efetivo emprego de bens e recursos pertencentes à empresa na campanha. Casos houve, já julgados, que se logrou comprovar o trespasse dessa fronteira, ensejar a incidência do artigo 22 da Lei 64. Como dito acima, ao menos em relação ao uso das aeronaves, não parece ser o caso aqui, ao menos não à luz do conjunto probatório colhido. 3. Presunção de verdade diante de ausência de prova negativa pelos réus. Nesse ponto, que parece resistir a maior fragilidade na construção do raciocínio relatora quanto à prova. Não se mostra possível concluir, como demonstrado, o abuso do poder econômico consistente no emprego de aeronave de pessoa jurídica, baseando-se na presunção de verdade, tampouco se escudando nas normas processuais que permitem a inversão do ônus probatório para o réu. No ponto, tenho comigo que não se pode concluir pela existência de abuso baseando-se em presunções. Como afirmei acima, a aplicação de graves sanções previstas numa AGE exige a exigência de prova robusta. E trago aqui um precedente da minha autoria, caracterizando este raciocínio. Nessa linha, este tribunal já decidiu que meras conjunturas, que nem sequer podem conferir suporte material a qualquer imputação, ou simples elementos indiciários sem respaldo e maior consistência probatória, não se revestem em sede judicial de idoneidade jurídica para fundamentar decreto de cassação do diploma. Assim, não é possível que, uma vez assumindo-se que o recorrido SAFE utilizou aeronaves, que estas pertenciam à empresa Avan pelas singelas circunstâncias de que ele fora apoiado pelo recorrido e de que o empresário participava de vários eventos de campanha para os quais se fazem necessários deslocamentos aéreos. A ilação, com as devidas vênias, enfrenta dois óbices. Primeiro, a ausência de prova cabal do embarque ou desembarque do recorrido SAFE ou de membros da sua campanha em aeronave da Avan. Logo, a presunção não se daria nem mesmo por concatenação lógica de indícios, mas pela forçada relação entre as constatações de que SAFE voou, não indicou a nave, aquelas declaradas na prestação de contas não fizeram o percurso, Hang estava nos eventos, Hang empenhou apoio, Hang dispõe de aeronaves, logo SAFE teria utilizado as aeronaves. A construção pode parecer lógica, mas está longe de constituir a prova robusta necessária. Note-se que, ainda que se pudesse asseverar que a indicação da aeronave, presumidamente utilizada, só poderia ser feita pelo recorrido SAFE, a demonstração da utilização de uma aeronave e seu prefixo é ônus da autora, ora recorrente, ou da jurisdição investigatória eleitoral. E nesse mistério, de novo repito, não se arrolou testemunha, não se permitiu a conclusão do retorno dos ofícios dos aeródromos, quando ainda era tempo, não se perquiriu nos bancos de dados disponíveis o rol completo de aeronaves que pousaram e decolaram nesses aeródromos nas datas indicadas, não se pesquisaram planos de voo que à época da instrução ainda estariam disponíveis nos registros aeronáuticos. Nenhum esforço probatório foi desincumbido pela parte promotora da AGE, ao menos não enquanto o feito estava na origem. Neste particular, é bem verdade que a Corte Superior requisitou várias informações dos aeródromos e de órgãos públicos, inclusive de controle de tráfego aéreo. Muito embora essas novas informações tenham jogado penumbra sobre os gastos de transporte do candidato em certos dias da campanha, em que pese as aeronaves da Avan tenham percorrido trajetos muito similares e por vezes idênticos, simplesmente não é possível afirmar indubitavelmente que Jorge Seife Júnior estava nesses voos. Impossível ter vencido
tais trajetos por carro, como chegou a sustentar sua competente defesa, certamente omitiu informações nas suas contas de campanha. Esta certeza, esses dois pontos, não se transfere, no entanto, para os ocupantes das aeronaves da Havan nos dias dos eventos que poderiam não ter relação nenhuma com a vinculação da campanha eleitoral. De todo modo, não deixa de causar espécie o fato de que, na origem, a relatora, a par de basear seu entendimento sobre a ocorrência de abuso, recorreu a presunções e a ilações sem, contudo, ter desempenhado sua prerrogativa de determinar a prova de ofício, no exercício da competência de corregedora que tem como relatora de uma ação de investigação judicial eleitoral, a teor do inciso 6º do artigo 22. Sem ter nem sequer tentado instruir a ação com provas mais imediatas, que podem ter se perdido no tempo, a exemplo de testemunhos, fotografias, filmagens e dados de dispositivos eletrônicos, mostra ainda mais incipiente a conclusão presuntiva de que na qual se apoiou o voto da relatora, no particular de entender as provas suficientes para caracterizar o abuso. O manejo de presunções em juízo deve ser sempre tomado com cautela. E eu cito aqui um trecho de um texto doutrinário, por mim publicado há uns 10 anos, que eu não vou estorvar os senhores com a leitura. Decidir em sede de AIGE, onde se exige prova robusta, baseada em mera presunção, sem mesmo ter o juízo exercido sua competência instrutória, com a mais devida vênia, não se mostra adequado. E o eleito, representante do cidadão, não pode suportar o ônus desta deficiência na instrução. 4. Alegada inversão do ônus probatório em desfavor dos recorridos. Ainda em respaldo ao entendimento minoritário da fundamentação, de que se estaria provado o emprego de aeronaves pertencentes às empresas do recorrido RANG, o voto da relatora se socorre dos permissivos constantes do diploma processual que autorizam a inversão do ônus probatório e a atribuição deste ônus excepcionalmente ao réu. Especificamente, traz em respaldo ao seu entendimento o artigo 341, caput, e o artigo 373, 2 do CPC. Porém, ao meu ver, tais hipóteses não apenas descabem aqui, como são inaplicáveis em sede de ação eleitoral como a AIGE. Se bem é verdade que o caput do artigo 341 atribui ao réu ônus probatórios sobre os fatos alegados, conferindo presunção de veracidade quando não refutados, igualmente é verdade que afasta tal presunção expressamente quando os tais fatos estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto, inciso 3 do 341. Ora, os recorridos primaram em afirmar e reafirmar que não houve emprego de bens do recurso da empresa Havan na candidatura do recorrido SAFE. Logo, não é possível, à luz do dispositivo processual, defender a rigidez da presunção de ausência de refutação probatória específica. A inversão colide, neste particular, frontalmente com as alegações ventiladas pela defesa. De seu lado, o artigo 373 do Código de Processo Civil diz caber o ônus da prova ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ora, o abuso do poder econômico é o cerne da postulação jurídica da representante, portanto, base do seu pedido. No caso, o alegado uso da aeronave pertencente à empresa Havan seria essencial para demonstrar o abuso como foi visto. Os recorridos poderiam, é fato, ter indicado a aeronave que foi empregada, se o foi, e a sua conformidade com a legislação eleitoral, ou demonstrar, com comprovação mais consistente, o emprego de um automóvel. Mas isso não elide o fato de que, numa ação de investigação judicial eleitoral, compete ao autor, primordialmente, demonstrar o abuso e sua gravidade. É o que depreendemos do próprio caput do artigo 22 da lei complementar. Mesmo diante do esforço de busca de todos os elementos probatórios em sede de diligência, a inércia do autor e do Ministério Público Eleitoral acarretou a inexistência de contexto probatório robusto e de prova cabal do uso da aeronave pelo investigado.
Por derradeiro, ainda que, na origem, a relatora entendesse necessária a inversão do ônus probatório, teria que ter procedido nos termos do comando do parágrafo 1º do artigo 373, emitindo decisão fundamentada nesse sentido. Nessa linha, assiste razão ao voto constante do juiz do TRE de Santa Catarina, Otávio José Minato. Bem se percebe, pelo fato da relatora ter sido vencida em relação à fundamentação no que concerne ao reconhecimento fático do uso de aeronaves da empresa Avan pelo recorrido Jorge Safe, que nos autos prova de que sua utilização tenha de fato ocorrido. Não há informação de aeródromo, nem sequer indicando que o recorrido Safe se serviu de aeronave naquelas localidades indicadas. Não há fotografia e não existe uma prova testemunhal. Se abuso tiver ocorrido, e não é o caso desses autos, ele não foi demonstrado. Não há prova robusta que, viu-se, é exigida para aplicação das penas do inciso 14 do artigo 22. E aqui eu cito um acórdão da relatoria do ministro Edson Fachin. Logo, não há que se distanciar da jurisprudência desse tribunal, no sentido de que duvidosa configuração do ilícito, ausente prova robusta, deve-se privilegiar o sufrágio popular. De toda sorte, é importante que fique claro, não se trata de assentar a inexistência dos fatos alegados na petição inicial, reforçados pelo recurso e reiteradamente defendidos pela douta Procuradoria-Geral Eleitoral em suas manifestações. No caso, é indiscutível haver indícios de que os locamentos ocorreram por via diversa da informada nas contas e daquela sustentada pela competente defesa, bem como que existem elementos razoáveis de que as aeronaves da Van poderiam ter servido a esse propósito. Porém, considerando o rigor probatório exigido em casos que tais, e sobretudo a delimitação fática da AIS proposta, há margem de incerteza razoável sobre quem de fato foram os ocupantes das aeronaves nos multicitados trajetos. Em dúvida, que talvez não fosse tão determinante em outras espécies de ações, com sanções menos graves, a exemplo da prestação de contas, deve-se privilegiar o eleito, a vontade majoritária do eleitor. Em feitos como o presente, somente com rigor probatório em tela se legitima a atuação contra-majoritária da Justiça Eleitoral, sem que com isso se esteja a conestar a prestação equivocada ou falsa de informações do processo de contas de campanha e as explicações aleatórias, erráticas, implausíveis tecidas pela sempre ilustrada defesa. Enfim, considerar se tratar de processo no qual se discute a eventual cassação de diploma de senador da República, eleito com votação substancial, é preciso sopesar, observância ao princípio da proporcionalidade e ao artigo 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a solidez do contexto probatório e as consequências jurídicas decorrentes da cassação de elevada autoridade com inegável representatividade popular. Como resultado dessa operação, tenho como prudente manter o mandato à míngua de prova cabal absoluta dos fatos alegados pela parte litigante. Tratado o fato que foi objeto de maior controvérsia, inclusive por ocasião da conversão do feito em diligências, passo rapidamente ao exame das demais imputações. Emprego da estrutura de comunicação da empresa Avan. Segunda imputação, integrante desse bloco 2, diz respeito à imputação da estrutura de comunicação da empresa do recorrido RANG para a divulgação de material propagandístico e da agenda de atividades do recorrido SAFE. Alega-se que o emprego da máquina de comunicação da empresa teria sido utilizada para promover a atuação político-eleitoral do seu proprietário em favor das candidaturas por ele patrocinadas. Ocorre que, indo aos autos, não se vê prova de tal emprego efetivo e desabrido da estrutura da empresa em favor do recorrido, SAFE. O que encontramos é a alegação de que lives teriam sido gravadas nas instalações de marketing da Avan, que teriam sido identificados e-mails do setor corporativo da empresa informando à imprensa a realização de atividades do recorrido RANG em companhia do recorrido candidato SAFE. Os vídeos de tais lives
não nos dão indicativo de prova de que elas foram gravadas nas instalações ou em estúdios pertencentes à van. São cenas do candidato e seu apoiador, num fundo integralmente preenchido por um pano verde, com o slogan do candidato impresso em letras grandes. Assistindo aos vídeos, não é possível identificar o local da gravação e tampouco é possível sustentar que os filmetes exigiam estrutura profissional, pois hoje a tecnologia permite que mesmo gravações mais domésticas, com emprego de equipamentos encontradiços no mercado, tenham qualidade elevada a ponto de se desperceber a diferença de lives gravadas profissionalmente. Quanto aos e-mails, o que se depende dos autos é o envio de mensagens, poucas, perto do que se dispara numa campanha, dando notícia à imprensa sobre entrevistas coletivas do recorrido Hang em conjunto com o candidato Safe. Note-se, e-mails da assessoria do candidato do recorrido Hang informando uma agenda dele e fazendo ver que nessa agenda estaria presente também o candidato. Embora tal conduta possa ser tida como absolutamente contrária a regras básicas de compliance empresarial, ela está longe de comprovar abuso de poder econômico no pleito eleitoral. Ademais, como aqui bem apontado pela defesa, o fato desses e-mails sendo direcionados a periódicos de negócio de âmbito nacional afasta ainda mais o propósito de interferência no pleito circunscrito a Santa Catarina. Em seu substancioso parecer, a douta Procuradoria-Geral Eleitoral sustenta que esses elementos indicariam o envolvimento da estrutura empresarial da van mediante caracterização de um indício lógico. Permito-me discordar por duas razões. Primeiro, porque não há, quanto a esses fatos, nem mesmo indícios, pois a existência das lives com participação do recorrido RAM não é indicativo de que a gravação teve lugar nos estúdios da empresa. O envio de e-mails pela assessoria de comunicação da empresa, convocando jornalistas a cobrir entrevista com a participação do seu dono, mesmo que dela participando o candidato, pode caracterizar violação de regras de integridade, mas não é indiciária do emprego estruturado e abusivo da empresa em apoio ao candidato. Assim, a premissa de raciocínio, circunstância conhecida e provada, está ausente na medida em que o emprego da estrutura não emergiu nem foi conhecido, muito menos provado. Segundo, porque, como sustentado acima, não é possível patentear o abuso por inferências. Não se pode alegar a exigência de prova robusta do abuso mediante operações do tipo indutivo, como se o fato de haver um e-mail permitiria concluir que toda a divulgação da campanha foi feita pelo departamento de comunicação da empresa, ou que, sendo a estética do fundo da gravação semelhante àquela usada pelo recorrido Hang em camisetas, então as lives foram gravadas, editadas e transmitidas nos estúdios da empresa. Era necessário esforço probatório que, no caso, inexistiu. Concluo, portanto, no sentido de que, também com relação a esse núcleo de imputações fáticas, não se logrou comprovar nos autos que tenha havido conduta hábil a caracterizar o abuso de poder. Emprego de recursos humanos da empresa Avan na campanha. Por último, ainda sobre esse grupo fático, há a questão da presença da campanha de dois empregados da Avan, a senhora Ana Maria Veiga e o senhor Guilherme Melim. O recorrido não chega a negar o fato, mas alega que eles estariam em atividade de assessoria do proprietário da van, o qual exerceria sua cidadania e não propriamente para beneficiar determinada campanha eleitoral. Em relação à senhora Ana Leal, não se produziu prova de que efetivamente praticou atos em favor da campanha. Os indícios em relação a ela não chegam sequer a ser sólidos, O mesmo se diga em relação a Guilherme Melim. Embora seja uma forma de beneficiar candidato, casar agendas com um cabo eleitoral, empresário que, junto consigo, leva toda uma equipe própria de apoio, reforçando a imagem de fusão entre o cidadão e a estrutura da empresa que fundou, nesse ponto também não há nos autos elementos a caracterizar que a presença dos empregados da van tenha sido utilizada desabridamente em benefício do candidato. Oferecer um café, guardar uma pasta, estar no palanque, cobrir a presença do patrão num evento público, embora, repita-se, possa se caracterizar algum apoiamento, não é suficiente para patentear a conduta ilícita.
Diante disso, em relação especificamente a esse fato, diante da rarefeita prova, permanece razoável dúvida também quanto à conduta abusiva imputada. Grupo fático 3, financiamento de propaganda eleitoral por entidade sindical. Um último fato envolve o alegado financiamento de ato de propaganda eleitoral por entidade sindical, por ocasião da 21ª Semana da Indústria Calçadista Catarinense em São João Batista, ocasião que, segundo aponta a recorrente, teria sido indevidamente beneficiada a chapa encabeçada por Jorge Seife Júnior. Apesar do comprovado impacto do evento e de o recorrido ter efetivamente discursado nesse dia, ficou provado nos autos que a participação e eventual uso da palavra foram franqueados a várias autoridades presentes, não tendo sido comprovado, por meio de provas robustas e indênes de dúvidas, que a entidade sindical, de fato, privilegiou a candidatura dos recorridos. Igualmente, não há indicativo na exordial, no recurso ordinário e no conjunto probatório, de que tenha ocorrido repasse direto ou indireto de recursos do sindicato para a campanha eleitoral, muito menos que seu presidente, Almir Manuel Atanásio dos Santos, tenha concorrido para alegados ilícitos. No mais, me parece reveladora de abuso, não me parece reveladora de abuso a circunstância de que o candidato recorrido tenha sido convidado em meio a outras autoridades e não em meio a outros candidatos, visto que há regra que impunha a coordenação de determinado evento privado, envio a convites a todos os candidatos a determinado cargo. De todo modo, esses indícios confluem para a conclusão de que o evento era aberto ao público, inclusive a outros candidatos, não tendo sido comprovada restrição de acesso a este ou a aquele participante. Portanto, aqui, igualmente, inexiste comprovação de que o evento foi feito em benefício de determinada candidatura, de tal sorte que não é necessário avançar em exame de gravidade. Uma nota sobre a aplicação do paradigma do caso Brusque. Em vários momentos dos autos foi trazido o precedente desse Tribunal Superior no agravo regimental em agravo de recurso especial 060427, do pleito de 2020, oriundo de Brusque. Naquela oportunidade, o TSE entendeu caracterizado o ilícito eleitoral, ora em debate, na hipótese da eleição geral de 2022. Ilícito que envolvia, inclusive, um dos investigados nessa AIS. Pois bem, indo ao caso paradigma de Brusque, verifica-se que a constatação de abuso de poder econômico naquele caso se deu com base na seguinte moldura fática, segundo a qual o investigado, Rang, teria exercido apoio ao candidato a prefeito eleito com os seguintes contornos. 1. Utilização do interior e das adjacências das lojas Avan. 2. Ostensiva exibição nas camisetas utilizadas pelo investigado Luciano Hang, em avião e em caminhão, da logomarca mencionada da pessoa jurídica. 3. Participação dos candidatos em vídeos, havendo inclusive live de apoio, em que o empresário, no interior das lojas Avan, repete o padrão alusivo à camiseta com a respectiva logomarca, e ato realizado dentro de uma loja da mencionada pessoa jurídica. 4. Sucessivas marcações em postagem de conteúdo negativo do perfil do candidato do partido recorrente. 5. Exibição de entrevista com funcionários da loja Van nos mencionados vídeos inseridos em nítido contexto eleitoral. Como vimos, porém, no caso, em relação ao apoio do recorrido Hang e suas empresas, as imputações têm base em outros fatos. Suposto emprego de aeronave pertencente à empresa Avan, uso de instalações para gravação de lives, emprego de 2 funcionários da empresa em eventos da campanha. Vê-se, portanto, que no caso vertente, não há sequer alegação de ocorrência de eventos de campanha no interior ou em torno das lojas físicas, não há elementos comprobatórios, tampouco alegação de uso ou distribuição de material de campanha do candidato com o logotipo da empresa. 3. Não há imagens do candidato dentro das lojas ou explicitamente nas instalações, resultando na alegação de gravação de lives nas instalações da empresa esvaziada
pela falta de elementos visuais a indicar realmente se tratar de instalações da pessoa jurídica. 4, não há imputação de veiculação nas redes de empresa de conteúdo negativo a candidatos recorrentes concorrentes ao referido SAFE. E 5, neste caso, não existe acusação de utilização nas gravações de colaboradores da empresa com declaração de apoio explícito ao candidato. Por conseguinte, temos que os fatos investigados no caso Brusque são diversos dos aqui investigados. Inexistindo coincidência da moldura fática, não há que se dizer que é aplicável o precedente. Antes de concluir, senhora presidente, apenas obter dictum aqui uma nota que faço sobre a gravidade, porquanto, como já assentei em voto anterior, o Ministério da Justiça Eleitoral impõe a jurisdição de aferir o imperativo de interferir qualquer que seja a decisão do sistema político. A Justiça Eleitoral vive na premência de ter uma interface com o sistema político. Isso não autoriza que a Justiça Eleitoral adote na construção das suas decisões códigos próprios ao sistema político, devendo se cingir aos códigos próprios ao sistema jurídico-judiciário. E no sistema jurídico-judiciário há códigos absolutamente inafastáveis: a dilação probatória, da prova suficiente, da caracterização da conduta, da verificação da materialidade do ilícito, da verificação da autoria do ilícito. Todos esses elementos caracterizam os códigos que perfazem a decisão judiciária. De tal forma, o exercício de tais graves competências cabentes à Justiça Eleitoral exige certeza e segurança para identificar o ilícito e a conduta abusiva, devendo a prova se afastar de qualquer dúvida razoável sobre o fato, a sua autoria, a participação do candidato. Do contrário, perde-se a identidade e, com ela, sucumbe à sua legitimidade. Isenção e rigor é o que se exige da Justiça Eleitoral, e ela só se dá se demonstrado agir dentro dos limites do Código Jurídico. Por fim, com relação ao pedido da incidência da hipótese do artigo 25 da Lei Complementar 6490, postulado pelo recorrido, em sua manifestação que eu identifico aqui, vê-se que foi requerido o encaminhamento de cópia dos presentes autos ao Ministério Público Eleitoral para que se analise a incidência no caso concreto da norma prevista no artigo 25 da Lei Complementar número 64, que caracteriza como crime eleitoral a arguição de inelegibilidade ou impugnação de registro de candidatura deduzida de forma temerária ou em manifesta má-fé. No caso, sempre com a elevada deferência que o direito de defesa merece, o caso dos autos é bastante diversa da hipótese típica do Código Eleitoral, pois as alegações da inicial da AIGE, conquanto não provadas com a robustez que se exige, levaram ao conhecimento desta Corte Superior de cenário um tanto quanto turvo sobre os gastos de campanha com transporte aéreo. Apesar de provadas com ressalvas, muitas das informações prestadas nas contas simplesmente não se confirmaram na instrução do presente feito, se revelam errôneas ou, no limite, possivelmente falsas. Todas essas incongruências tornam absolutamente plausível aduzir as alegações que foram trazidas na inicial da presente AIGE. É de se dizer que, muito embora, repito, não se tenha produzido prova cabal da utilização da empresa, não se pode negar que indícios de alguns trajetos vencidos por via aérea em descompasso com as informações lançadas existe, o que torna absolutamente impossível de caracterizar a má-fé da parte postulante. Portanto, menos do que arguição temerária de inelegibilidade, o contexto probatório nos autos sugeriu, no limite, a omissão de gastos de campanha na prestação de contas. E, portanto, não se tem a possibilidade de emergência da dimensão prevista no artigo 350 do Código Eleitoral, tampouco no artigo 25 da Lei Complementar. De qualquer sorte,
seria prematuro enveredar nesses autos, na latitude da ação eleitoral de cassação, em direção a outros caminhos, sendo certo que a Procuradoria-Geral Eleitoral acompanha o feito desde a sua chegada a esta Corte Superior e participa ativamente de todos os atos processuais. Nesse contexto, cabe ao Parquet Eleitoral, se assim achar conveniente, aprofundar outras linhas investigativas decorrentes de achados indiciários da presente ação. Portanto, tenho que, ao caso, de indeferir o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para apuração do crime que trata o artigo 25 da Lei Complementar 64, sem prejuízo de que o referido órgão exerça seu papel de custos legis em ação eleitoral e dominus litis na seara penal. Conclusão. Diante do exposto, voto no sentido de rejeitados os embargos, voto no sentido de negar provimento ao recurso ordinário eleitoral da coligação Bora Trabalhar, mantendo a inteireza do acórdão regional, restando improcedente a ação de investigação judicial eleitoral. E 2, indeferir o pedido de remessa aos autos ao Ministério Público Eleitoral, formalizado por meio de Jorge Seife Júnior, por meio de petição que identifico como eu voto. Agradeço a Vossa Excelência, que, portanto, nega provimento vota no sentido de negar provimento ao recurso ordinário eleitoral da coligação Bora Trabalhar, mantendo o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, indefere o pedido da remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral. Conforme foi acertado, considerando a largueza, a profundidade do voto do ministro relator, nós vamos suspender o julgamento, que continuará na próxima quinta-feira, com o voto dos outros ministros. Eu indago dos senhores ministros se há alguma... e proclamo o resultado provisório, que, portanto, após o voto do ministro relator, que negava provimento ao recurso e indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público, o processo foi... recurso foi suspenso, sendo determinada a sua continuidade na próxima sessão de quinta-feira, dia 12 de fevereiro.